Foi então, depois de um bom tempo, correndo por trilhas em meio à floresta escura, bem lá no fundo da Floresta Negra, eu encontrei o lobisomem. A besta que muitos diziam que só existia nas histórias estava ali, parado bem na minha frente, com os olhos vermelhos como brasas. Minha filha se encontrava caída no chão ao lado dele. Eu não hesitei e gritei para afastá-lo, mas ele avançou em minha direção com um rugido ensurdecedor. Foi imediato e sem pensar o disparo da espingarda. Não acertei de primeira, mas o tiro fez o monstro recuar furioso. Eu sabia que precisava fazer mais. Precisava de algo mais forte. Então, naquele momento, eu recitei as palavras que meu avô me ensinou. Palavras antigas. Palavras que deveriam ser ditas somente para afastar o mal. Foi aí que algo completamente estranho aconteceu. Aquela criatura passou a se contorcer, como se algo tivesse queimando-a de dentro para fora. O lobisomem tentou avançar por mais de uma vez, mas parecia perder as forças. Então, com um último uivo de dor, desapareceu na escuridão da noite. Corri até a minha filha. Ela estava viva, mas muito assustada. Eu a peguei em meus braços e a levei de volta para casa. Não sei como, mas de algum jeito consegui protegê-la aquela noite. A partir daquele dia, as noites na fazenda Conto do Luar nunca mais foram as mesmas. O silêncio que tomou o lugar ficou pesado. A paz que se seguiu seguindo a primeira noite do confronto com o lobisomem foi curta. Por um momento pensei que havia finalmente afastado aquela criatura de nossas terras. Mas eu estava errado. Quando o sol começou a se pôr novamente, algo me dizia que ele voltaria ainda mais furioso, como se a besta estivesse ficando com sede de vingança, por ter sido derrotado por um homem simples, com uma espingarda velha e velhas palavras ditas ao vento. Era uma noite como tantas outras, e o vento estava calmo. Mas ao contrário da primeira vez, essa noite tinha uma sensação diferente no ar. O frio não era natural. Ele veio de algum lugar sombrio, como se a própria floresta estivesse inquieta. Beatriz, minha filha, já não dormia mais tranquila. Ela me perguntava sobre o que havia acontecido na noite anterior, mas eu decidi preservá-la. E nunca falei a verdade. O que vi e o que senti, a batalha que eu tive que travar para proteger a nossa família, era algo que ela não precisava saber ainda. Minha esposa estava mais nervosa do que nunca. Ela já desconfiava que algo mais estava por vir. Então a sua voz ressoou bastante baixo dentro daquela casa. Ele vai voltar, João. E eu, por mais que eu tentasse convencer a mim mesmo de que tudo havia acabado, também sentia o mesmo. Lembro-me de ficar com os olhos fixados para o horizonte e a lua aparecer novamente, como uma testemunha silenciosa de tudo o que estava para acontecer em nossas terras. Mas ao invés de trazer a calma, ela parecia intensificar o medo, como se a própria lua estivesse se preparando para iluminar a tragédia que se aproximava. A cada segundo que passava, algo dentro de mim dizia: ele está chegando. E eu estava certo. Foi então que, por volta da meia-noite, os gritos começaram. Mas desta vez, não era um simples eco vindo de longe. Difícil explicar se aquilo eram gritos, uivos ou algo parecido. Sei lá,
Mas desta vez estava mais perto, muito mais perto. Eu já sabia o que aquele som significava. Ele soava diferente. Era mais baixo, mais grave, como se a fera estivesse mais perto de casa. Como se estivesse se preparando para atacar com mais fúria. Nossos cães começaram a latir loucamente. A casa inteira parecia tremer com o barulho. Minha esposa então agarrou Beatriz. Era fácil notar que seus olhos estavam arregalados de pavor. Eu naquele momento me encontrava com o coração entalado em minha garganta. Então peguei a velha espingarda novamente e a preparei da forma que meu velho avô me ensinou. Desculpa, Inécio Couto, mas isto eu não posso revelar a você. A forma com a que aquela velha espingarda foi preparada por mim naquele momento pode trazer problemas muito graves. A tensão na noite estava insuportável. O vento parecia arranhar as paredes da casa e o céu estava cada vez mais escuro. Foi então que ouvi um som vindo da janela. Inécio Couto, aquele som não era os cães, também não era ocasionado pelo vento. Era como se fosse algo arranhando e rasgando as madeiras. Eu sabia que ele estava ali nos observando. Foi então que a porta da frente, que nunca ficava aberta, se estremeceu. Alguém ou alguma coisa estava batendo nela com força. A criatura havia chegado e ela não estava mais sozinha. Eu sentia no ar a opressão de algo mais. Ele estava em nosso território, mais raivoso do que nunca. Eu olhei para Maria, que se encontrava com o medo estampado em seu rosto, e disse: Fique, Beatriz. Não saia da casa. Ela sabia que eu iria sair para enfrentar o que fosse necessário. Eu não poderia deixar que aquele monstro nos destruísse. Então corri em direção à porta. E quando a abri, uma rajada de vento gelado me fez quase perder o equilíbrio. O lobisomem. Mas agora algo havia mudado. Ele parecia maior, mais forte, com os olhos ainda mais avermelhados, brilhando com uma ira insana. Seus gritos pareciam perfurar a minha alma, e em seus dentes afiados reluzia um desejo de destruição. O que mais me assustava não era apenas a sua fúria em seu olhar. Ele não estava mais apenas buscando uma vítima. Não, ele queria vingança. Naquele momento eu segurei a espingarda com tanta força. Eu sabia que a única forma que existia para nos salvar era a forma com a qual ela havia sido preparada. Então meu instinto me fez recitar novamente as palavras do meu avô, as palavras antigas. E seguindo disso, apertei o cão da espingarda. O lobisomem, depois de ouvir as palavras e receber chumbo grosso, rosnou como nunca antes. Um grito estridente rompeu o ar, e a besta começou a se contorcer como se estivesse sendo consumida por uma dor insuportável. O lobisomem caiu no chão urrando de raiva e dor, até que finalmente ele desapareceu nas sombras da floresta, deixando para trás apenas um cheiro estranho como de carne queimada. A calmaria que se seguiu foi quase real. Maria e Beatriz correram até mim, e pela primeira vez durante aquela noite, eu senti que finalmente havia protegido a minha família. Eu sabia que o lobisomem por enquanto estava vencido, mas no fundo meu coração ainda sabia que isso não seria o fim. Já fazem 3 anos deste acontecimento, mas não há uma única noite que eu não tenha a impressão de estar sendo observado por algo que parece estar escondido por entre a mata.
Obrigado por contar o meu relato, meu amigo. Cordiais uivos a todos. Boa noite.